Após a reportagem sobre o debate político que aconteceu na universidade, a professora Marta Elisa Fácio procurou a nossa equipe para dar a sua versão. Ela explicou que não sabia que era proibido fazer esse tipo de debate. A professora ainda disse que a foto tirada do seu notebook foi um dia após o debate. Sim, realmente teve o debate político. O debate aconteceu no dia 8, às 7 horas da manhã. A eleição, todos sabem que aconteceu no dia 7. Então, primeiramente, eu vejo que era um assunto que é normal, o assunto do dia, era o assunto do dia pelo fato das eleições terem acontecido no dia anterior. E também, aonde aconteceu o debate, eu não vejo, como professora, um problema que haja debate político na universidade. A política nasceu da universidade. Um juiz, um advogado, todos que são formados na sociedade vêm da universidade. Então, eu acho que é importante que a universidade forme um cidadão não apenas para o conteúdo da disciplina em si, mas sim um cidadão que vai interagir na sociedade, que vai usufruir da saúde, que vai usufruir do transporte público. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu, como professora de Química, na minha disciplina, todos os meus alunos sabem que na minha prova eu cobro, por exemplo, organização da prova, eu corrijo também erros de português, mas a minha disciplina é Química. Ou seja, eu quero formar um cidadão que esteja preparado para a sociedade como um todo, e não somente para o conteúdo de Química. Então, houve sim um debate, mas em momento algum eu quis impor o fato de eu ser professora, impor minha ideologia aos alunos. Houve o debate, assim como eles expressaram a opinião deles, eu expressei a minha opinião como professora. Segundo a professora, os adesivos no notebook usado para dar aula não foram no objetivo de impor uma ideologia política. Eu, como professora, eu vim de uma instituição onde era normal falar de política, sempre debati política com os meus professores na Universidade Federal, e os meus professores sempre andaram adesivados, então eu não sabia que não poderia usar adesivo em sala de aula no meu objeto pessoal. Até mesmo porque eu vi outros professores que haviam adesivo em seus carros, então eu não sabia que eu não poderia usar adesivo no meu notebook pessoal. Fui informada, recebi uma cartilha indicativa do governo do estado após o acontecimento, recebi uma intimação do Ministério Público para que eu retirasse o adesivo após o acontecimento e eu acatei. Não usei mais o meu notebook em sala de aula, não falamos mais de política, a própria instituição nos pediu aos professores que não dialogasse mais de política em sala de aula, mesmo não concordando com a instituição, pelos motivos que eu já informei aqui, né? Acredito que a política ela é importante. Se a gente não debater, quem vai debater por mim? Após o acontecimento, ela ainda afirmou que passou a receber mensagens que considerou uma ameaça e, por isso, registrou um boletim de ocorrência na delegacia. Após o debate, que foi no dia 7, no dia 8, eu recebi sim algumas mensagens de alguns alunos com um discurso de ódio, que afirmavam que professora de esquerda tem que apanhar e que professor que é contra o Bolsonaro não adianta chorar depois. Inclusive, no dia 8/10, eu registrei um boletim de ocorrência em relação a essas mensagens que eu recebi. E a reportagem fala que o discurso, o debate e a foto foi no dia 9. Inclusive, o boletim que eu registrei foi no dia 8, um dia anterior. A professora disse que se sentiu decepcionada com a atitude dos alunos, já que outros temas já haviam sido debatidos na sala de aula e ninguém se manifestou contra. Sempre houve o debate sadio em sala de aula sobre assuntos em geral que fazem a formação de um cidadão. Mas eu também nunca deixei de dar o meu conteúdo de Química, meus alunos sabem disso. Um sentimento muito triste de eu ver uma reportagem no Dia dos Professores sobre o meu posicionamento, ainda mais de um aluno que veio falar sobre e que um mês atrás me mandou uma mensagem no meu Facebook pessoal, no qual falava o seguinte, abre aspas:
tu é uma ótima professora. Para falar a verdade, acho que tu é a única que se importa com os alunos ali. Ou seja, um aluno que reconhecia o meu trabalho